naturais do mundo, nosso caso de amor com o Niágara já dura 300 anos. As águas espumantes das cataratas já foram temidas e reverenciadas. Hoje, elas estão domadas. E nós desfrutamos dela da maior quantidade possível de postos de observação. Ainda assim, alguns estão prontos a arriscar a vida para sentir essas águas em toda sua força bruta. Há muito, as cataratas inspiram emoções e comportamentos excêntricos. Mas o Niágara também deu impulso à curiosidade científica. Ele intrigou geólogos e há 100 anos estava no centro de uma revolução tecnológica que serviu de combustível para o crescimento do poderio industrial da América do Norte. As cataratas do Niágara estavam na vanguarda da tecnologia. Elas atraíram os cientistas mais proeminentes do mundo, assim como inventores industriais. E as cataratas do Niágara realmente podem ser consideradas como um Vale do Silício dos idos de 1890. Elas eram mesmo essenciais. O antropólogo Patrick McGreevy tem estudado o nosso relacionamento com as cataratas há 20 anos, motivado por sua própria curiosidade. Cresci a cerca de 30 quilômetros das cataratas, mas nunca pensei nelas como alguma coisa extraordinária. Até que uma noite eu estava trabalhando numa fábrica perto da costa e na hora do lanche, às 4 da manhã, saí para dar uma volta e decidi ver as cataratas. Estacionei e andei até elas e estava muito escuro. Eu não podia ver nada até começar a me aproximar, mas eu podia ouvir o barulho ensurdecedor da água. Quando me aproximei, finalmente comecei a ver uma massa negra e fervilhante passando pela beira do precipício. Foi uma visão surpreendente. Aí então vi uma luz atrás de mim. Era um policial. Ele achou que eu fosse me suicidar. Aquele momento fez com que eu percebesse que as cataratas podiam ser um lugar muito absorvente, realmente um lugar extraordinário. Esse lugar extraordinário parece afetar a maneira como as pessoas se comportam. É um palco para onde as pessoas são atraídas para pontuar eventos importantes. Brian, você aceita a Paula como sua legítima esposa para amar e honrar? Hoje, as cataratas são uma fuga rápida para 50 mil casais em lua de mel todos os anos. E são infames como cenário de casos e fugas de casais enamorados. Tudo, é claro, por causa da magia da água. Brian, você pode beijar a noiva. Bem, eu tenho certeza de que os casais vêm aqui por causa dos nossos íons negativos. Os íons negativos são criados pela água que cai. As quedas d'água fazem você se sentir bem. Você se sente bem por 3 ou 4 horas. Então as pessoas vêm aqui para a lua de mel por causa desses íons negativos. Mas para alguns, as águas do Niágara têm um poder mais negativo. Muitos já ligaram esse abismo branco e espumante ao portal entre a vida e a morte. Os sempre presentes arco-íris também são vistos como uma ligação entre o paraíso e a terra. A cada 2 semanas, pelo menos uma pessoa comete suicídio aqui. E o suicídio é cultuado nos mitos que cercam as cataratas. O mais famoso deles conta a história de uma linda donzela índia chamada Lelávala. A lenda diz que ela foi forçada a casar com um guerreiro o qual desprezava. E em vez de se casar, remou sua canoa pela beira das quedas, sacrificando-se ao deus do trovão. Hoje, essa lenda indígena emprestou seu nome à atração mais famosa do Niágara, a Donzela da Névoa. Os nativos americanos locais sentem que essa história é uma interpretação errônea de sua história. Ela foi alterada pelos brancos, ansiosos por romantizar as cataratas e atrair visitantes. Foi uma coisa que aconteceu há muito tempo. Uma garota caiu nas quedas, numa canoa. E estamos tentando mudar o nome dos barcos, tirar o nome A Donzela da Névoa, porque essa lenda não é verdadeira.
Mas para 1 milhão de turistas que vêm aqui todo ano, essa viagem de barco molhada é a melhor maneira de vivenciar a natureza violenta do Niágara de perto. As primeiras pessoas que habitaram as proximidades das cataratas foram nativos americanos, milhares de anos atrás. Apesar das cataratas serem intransponíveis de canoa e, portanto, evitadas, eram vistas como um lugar espiritual e o lar do Deus Trovão. A palavra Niágara é uma antiga palavra indígena, oriunda da tribo Neutral. Nessa língua nativa, quando ainda existia, significava águas trovejantes. É uma palavra muito forte para uma coisa muito forte, o Niágara. Mas as origens das cataratas remontam a muito mais tempo, desde a última era glacial. 100 mil anos atrás, enormes placas de gelo de mais de 3 quilômetros de espessura cobriam completamente a maior parte da América do Norte. Quando o clima ficou mais quente, 18 mil anos atrás, as geleiras lentamente começaram a recuar, deixando para trás enormes lagoas de gelo derretido. Hoje, essas lagoas formam o maior corpo de água doce do mundo, os Grandes Lagos. 1/5 de toda a água doce do mundo está nos lagos Superior, Michigan, Huron, Erie e no Lago Ontário. A caminho do Oceano Atlântico, esse imenso volume de água, por sua vez, escorre através de cada um dos Grandes Lagos. Conectando os últimos dois, Erie e Ontário, está o rio Niágara, de 56 quilômetros de extensão. Fluindo para o norte, ele carrega todo o conteúdo de 4 lagos. Em termos de volume carregado por quilômetro, este é o maior rio do planeta. Após 35 quilômetros, esse enorme volume de água mergulha sobre as cataratas do Niágara. Hoje, o rio marca a fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. Em um lado da fronteira, as águas são despejadas sobre a curva das cataratas Horseshoe, do lado canadense, e do outro lado caem sobre as pequenas cataratas do Véu da Noiva e as cataratas americanas. A ilha no meio é chamada de Ilha Goat. O primeiro homem branco a ver essa paisagem foi um padre belga chamado Louis Hennepin, mais de 300 anos atrás. Ele tomou parte de uma ambiciosa expedição francesa para se aventurar no oeste, no interior inexplorado. A meta era mapear o território e salvar almas. Ele, inclusive, levava nas costas um altar portátil para esse propósito. Em dezembro de 1678, a expedição ouviu o ruidoso som das cataratas pela primeira vez. Desabituado ao poder da natureza em tal escala, Hennepin escreveu sobre seu encontro com a surpreendente catarata. As águas que caem desse horrível precipício espumam e fervem, produzindo um som ultrajante, mais terrível do que aquele dos trovões. Para seus primeiros visitantes, as cataratas eram consideradas terríveis, um local de horror gótico. Mas quando Charles Dickens as visitou em 1842, tinham se tornado um exemplo supremo da natureza em seu momento mais majestoso e sublime. Ele escreveu: "Senti o quanto estava perto do meu Criador. O primeiro efeito do grandioso espetáculo foi paz." Mas em 1859, milhares de pessoas foram ao Niágara por um motivo muito diferente. As cataratas eram para ser o pano de fundo para um espetáculo que desafiaria a morte. Suspenso a uma altura de 60 metros da garganta, havia uma corda de 5 centímetros de espessura. Jean-François Gravelet, de 35 anos de idade, também conhecido como o Grande Blondin, foi a primeira pessoa a andar na corda bamba entre o Canadá e os Estados Unidos. Nos anos vindouros, ele atravessaria a corda muitas vezes e ficaria conhecido como o Conquistador do Niágara. Apesar de muitos outros fazerem a mesma travessia pela garganta nos anos seguintes, o espetáculo de circo logo seria substituído por um espetáculo ainda mais perigoso, realizado não por um homem, mas por uma mulher de 63 anos. Tudo começou no dia 24 de outubro de 1901. Annie Taylor, uma ex-dançarina, prendeu-se dentro de um barril de madeira e tornou-se a primeira pessoa a lançar-se propositadamente nas poderosas cataratas. Desde então, mais de 15 outros atrevidinhos fizeram o mesmo.
5 morreram. Em 1930, George Stathakis morreu neste barril. Mas não foi o impacto que o matou. Depois de cair, seu barril ficou preso na poderosa correnteza submarina mais abaixo. Preso nas suas águas violentas por 18 horas, ele tinha oxigênio suficiente para apenas 3. Mas em 1983, o guia local Dave Munday partiu para domar as cataratas sozinho. Ao custo de $16 mil, seu barril tinha 2,10 metros de comprimento e 1,20 metro de diâmetro. Pesando 450 quilos, este tambor de aço era forrado com alumínio e tinha camadas de espuma. Numa chuvosa manhã de outubro, o barril prateado de Dave Munday foi empurrado por sobre o muro e lançado no gelado rio Niágara. Enquanto era levado na direção da queda, sua câmera a bordo registrou o que poderiam ser seus momentos finais. A preocupação de todos era se o barril seria lançado com segurança nas águas ou ficaria preso sob as mortíferas águas espumantes do Niágara. Ele está lá embaixo. O barril subiu. Enquanto o barril estava caindo, eu estava contando porque queria saber a velocidade da queda. E eu contei exatamente 3,5 segundos. Eu já tinha pulado muito de paraquedas, já realizei 1.400 saltos e eu sei o que é cair em queda livre. E eu caí em 3,5 segundos, não 4 segundos, mas exatamente 3,5 segundos. E então a velocidade é de 137 km por hora quando você atinge o fundo. Apesar de ser perigoso, sem esquecer que é ilegal, Dave Munday não encara sua proeza como um ato suicida. As pessoas dizem que sempre estou tentando cometer suicídio. Por que eu faria algo em que tenho metade da chance de viver se quisesse me suicidar? Se você quer cometer suicídio, você pega uma arma, encosta na cabeça e puxa o gatilho. Isso é cometer suicídio. Se você se joga das cataratas do Niágara, tem uma boa chance de sobreviver. Se você quer cometer suicídio, significa que você não quer viver mais. E eu quero continuar a viver. Parece que nós todos, de algum modo, queremos chegar perto das cataratas. E maneiras muito menos perigosas de vivenciá-las foram criadas. Agora pode-se até chegar atrás delas. 36 metros abaixo das cataratas Horseshoe existe um labirinto de túneis de 190 metros de comprimento, que leva os turistas para a parte de trás das cataratas. Aqui, o incrível poder das águas é óbvio. Escondidas dentro do Vale de Águas Brancas, forças incrivelmente violentas estão atingindo o penhasco dia após dia. Essas forças criaram o Niágara. Mas revelar exatamente como elas o fizeram significa fazer uma viagem correnteza abaixo para longe das cataratas e 12.600 anos de volta no tempo. Enquanto o rio Niágara troveja sobre as cataratas, a água tem um impacto devastador nas rochas sobre as quais ela flui. 25 anos atrás, o cientista britânico Keith Tinkler veio do outro lado do mundo para investigar o que estava acontecendo atrás da cortina de águas mortíferas do Niágara. As cataratas causam erosão de 3 maneiras diferentes. Uma delas é por causa da força do jato de água, que fica circulando, corroendo as rochas e perfurando o leito do lago embaixo das quedas. E então, no meio da queda d'água, pode-se ver que a água mantém a parede molhada.
o que também corrói a rocha na parte superior. Quando a água desce violentamente, leva blocos de rocha. Mas você não pode ver o que está acontecendo a não ser que retire a água. No topo, existe uma camada de dolomita. Embaixo dela, existe uma rocha mais macia, uma espécie de xisto. Com o passar do tempo, o xisto fica tão corroído pela água que a dolomita mais acima fica sem sustentação e cai na água. Alguns acreditam que sob a superfície existe um barranco formado pelo xisto. Outros acham que a água chega a 55 metros, erodindo mais rochas no leito do lago formado pelas cataratas. Como o lago é muito perigoso, é arriscado demais estudar as cataratas. Então, o que realmente ocorre pode permanecer um mistério para sempre. Mas sabemos que, por causa dessas forças, as cataratas movem-se constantemente. 300 anos atrás, quando Hennepin pôs os olhos nas quedas pela primeira vez, elas estavam quase 400 metros adiante de sua posição atual. E essa foi apenas uma etapa de uma jornada que levou as cataratas 11 quilômetros de sua posição original em apenas 12.600 anos. Em termos geológicos, apenas um momento. Para entender exatamente o que aconteceu, os geólogos têm de viajar correnteza abaixo para encontrar pistas que as cataratas deixaram para trás. Logo abaixo das cataratas, o rio Niágara ruge pelo fundo de uma garganta profunda. Elevando-se estão íngremes paredes de 91 metros de altura. Quando os cientistas começaram a examinar a garganta no século XIX, muitos acharam que ela havia sido criada por um terremoto. Mas em 1841, Charles Lyell, um pai da geologia moderna, veio da Inglaterra com ideias radicais. Ele acreditava que a Terra era muito antiga. Isso era uma heresia, na época em que a igreja ainda mantinha que a Terra tinha apenas alguns milhares de anos. Mas para Lyell estava claro que a garganta tinha sido criada pelo poder da água, um processo que teria levado no mínimo 10.000 anos. A quase 5 quilômetros das cataratas, o rio corre ferozmente enquanto desce até o Lago Ontário, 55 metros mais abaixo. Aqui, quase 648 mil quilômetros quadrados de água fluem dos grandes lagos, espremendo-se por um canal de apenas 400 metros de largura. A maioria das corredeiras é criada por água fluindo sobre pilhas de rochas submersas, mas aqui não. É o grande volume de água fluindo no canal estreito que cria ondas de quase 8 metros de altura. Essa força poderosa também leva consigo quaisquer rochas ou detritos, escavando o fundo do rio a 12 metros de profundidade. O resultado são corredeiras classe 6, entre as mais perigosas do mundo. E assim como as cataratas, exercem um fascínio incrível sobre o canoísta John Kinney. As águas vão realmente rápido. Então, independente da quantidade de salva-vidas que possa estar vestindo, você ainda pode ser puxado para baixo por uma dessas bolhas de ar. Então, o que faz a água parecer estar fervendo são essas bolhas de ar emergindo. Assim como descer as cataratas num barril, é ilegal descer estas corredeiras. Mas isso não impediu John Kinney. Quando eu passei por aqui de caiaque, eu estava excitado e um pouco nervoso. Já fazia algum tempo que eu queria fazer isso. O engraçado é que, quando eu estava descendo essas ondas enormes aqui, eu estava exatamente onde queria estar e achei que a minha descida seria fácil. Mas quando passei por uma onda que estava bem ali,
Ela explodiu em mim inesperadamente. E eu desci os 140 ou 180 metros seguintes do rio de cabeça para baixo, com meu caiaque girando. Mas eu sabia que se aguentasse o bastante, eu conseguiria voltar para a posição correta. John Kinney é apenas um de um grupo de pessoas que infringiu a lei e que sobreviveu a essas corredeiras. Mas cerca de 1.500 metros correnteza abaixo, a força das águas fica ainda maior enquanto mergulham no mortífero vórtice do Redemoinho do Niágara. O rio entra no redemoinho e é girado numa massa que perfurou a rocha a 38 metros. Num surpreendente feito da engenharia, em 1916, cabos elevados foram esticados sobre o redemoinho para que um teleférico pudesse levar os visitantes para observá-lo do alto. O redemoinho é apenas mais um atrativo para os visitantes aproximados, nem tanto do rio Niágara. O teleférico está suspenso por 6 cabos de aço. Enquanto passa pelo redemoinho, o rio muda de direção 90 graus, seguindo a garganta como uma curva fechada numa pista de corrida. Charles Lyell ficou intrigado com o porquê da garganta fazer isso. Ele investigou as rochas em torno do redemoinho e descobriu que, nesse ponto, as cataratas atingiram lodo e areia, mais macios, com resultados dramáticos. Quando o poder erosivo das cataratas atingiu a terra mais macia, tomou o caminho de menor resistência e seguiu a direção dos sedimentos mais fracos, arrancando-os e criando uma nova garganta quase que instantaneamente. Foi corroído muito rapidamente, provavelmente em questão de horas ou até dias, não mais que isso. Então as cataratas vieram por esta curva aqui e seguiram para lá, onde estão as pontes, e então começaram a ir em direção ao local que estão hoje. As águas espumantes do redemoinho são um legado desse momento decisivo na evolução das cataratas. Mais adiante, cerca de 6,5 km correnteza abaixo de onde as cataratas estão agora, a garganta estreita-se novamente. O rio faz uma curva em volta de um cabo até o fundo da garganta e é lançado com incrível força num funil estreito, desta vez criando corredeiras de classe 5, perfeitas para os caçadores de aventuras. Este barco com motor a jato é uma das mais novas maneiras que os turistas podem vivenciar o Niágara. Ele é feito de alumínio e usa 3 motores a jato de 500 cavalos de força para lutar contra as correntezas. Seguir rio abaixo com o fluxo aumenta a aventura. Perto dessas corredeiras, localizado no cabo, fica o Vale do Niágara, um lugar muito diferente de qualquer outro na garganta. Esta paisagem parece estar muito distante do barulho e do poder do rio. Assim, para Keith Tinkler, este lugar, mais do que qualquer um, pode ajudar a resolver o mistério sobre o que está acontecendo sob as quedas hoje. Rochedos gigantescos do tamanho de uma casa são lançados de maneira caótica e neles há estranhos buracos. Recentemente eles foram perfurados nas rochas como se elas fossem macias como madeira. Aquilo que as causou revelou que o Vale do Niágara já está sujeito às mesmas forças poderosas que as cataratas estão hoje. Chamados de caldeirões, eles são esculpidos pelo cascalho e pedras lançados pelas águas rodopiantes no leito do rio. Isso provavelmente começou numa depressão rasa no leito do rio, com a água trazendo cascalho, e então levando o cascalho para baixo, e com o passar do tempo perfurando um buraco até onde meus pés estão. Apesar de agora o rio fluir para um lado do vale, os caldeirões provam que certa vez esta terra estava sob as cataratas em algum momento no passado.
É realmente maravilhoso poder saber como as cataratas costumavam ser e que quando você está andando nesses caminhos, está andando num antigo leito de rio. E olhar para cima através das árvores e ver o céu e pensar naquilo como água e pensar nela como lugar onde o barco The Maid of the Mist estaria flutuando acima de você é surpreendente. A questão é, quando as cataratas estavam aqui, fragmentos de caracóis e conchas de moluscos fornecem a resposta. Keith Tinkler fez a datação por radiocarbono dessas conchas que achou em vários pontos ao longo do vale. A importância da descoberta de conchas aqui no Vale do Niágara é porque podemos usá-las para datar com precisão a localização das cataratas com o passar do tempo e saber que elas passaram 5.000 anos cavando através deste vale. Apesar das cataratas terem passado 5.000 anos erodindo o vale, elas começaram a fazê-lo antes e muito mais distantes. O local de nascimento das cataratas é 5 quilômetros rio abaixo, além do vale. "11 quilômetros de onde estão hoje, este lugar desolado, salpicado de rochas e rochedos, é onde as cataratas começaram. No final da última era glacial, não havia nenhum rio aqui, mas em vez disso, 2 antigos lagos formados pela água do degelo e um penhasco baixo chamado Escarpa do Niágara. A escarpa estende-se pelo Canadá e pelos Estados Unidos por cerca de 1.100 quilômetros. De um lado costumava haver um lago glacial que os geólogos chamaram de Tonawanda, e do outro o lago Iroquois. A água atravessou a escarpa e fluiu para o outro lado. Foi isso que levou ao nascimento das cataratas. As águas e placas de gelo dos grandes lagos, que forneciam tanta água quanto agora, caíam por sobre a escarpa em 5 lugares diferentes, a partir do lago Tonawanda. Com o passar do tempo, a terra se inclinou e a água ficou concentrada no que se tornaria o Rio Niágara. Naquela época, a água caía apenas 10,5 metros, mas com o recuo do lago Iroquois, o penhasco ficou maior e a altura das quedas subiu para 24 metros. E foi aí então que as cataratas começaram. Esse teria sido um processo muito eficaz, corroendo o xisto, entalhando a rocha mais dura. E foi nessa época que o recuo das quedas começou. 12.600 anos atrás, as cataratas iniciaram sua jornada rio acima, enquanto faziam uma incisão na rígida escarpa do Niágara. Viajando numa média de 90 centímetros por ano, elas levaram 2.500 anos para se mover nos primeiros 5 quilômetros. E então atingiram o Vale do Niágara. Rochas rígidas e menores volumes de água fizeram com que as cataratas parassem aqui. Elas levaram 5.000 anos para se mover menos de 1.600 metros. Mas quando as cataratas chegaram ao redemoinho, fizeram uma curva de 90 graus e seguiram a linha dos sedimentos mais macios. Em apenas algumas horas, uma seção da garganta de cerca de 1,5 km de largura foi explodida. Mas levou mais de 4.500 anos para as cataratas retrocederem os últimos 4 quilômetros para chegar à posição em que estão hoje. Se a erosão continuar assim, as cataratas podem recuar até o lago Erie e acabar desaparecendo. Tendo passado mais de 12 milênios movendo-se, só nos últimos 100 anos a indústria e o turismo intervieram. E as cataratas não fazem mais o que a natureza pretendia, mas o que o homem quer. As cataratas do Niágara erodiram a terra com enorme velocidade. Mas agora, graças ao homem, esse movimento foi tornado mais lento. Quando os primeiros homens brancos viram as cataratas do Niágara no século XVII, foi uma coisa muito assustadora para eles. Um dos motivos é que todos os aspectos selvagens da natureza, montanhas e o oceano e as quedas d'água, eram apavorantes porque eram forças contra as quais as pessoas tinham de lutar para sobreviver. Mas hoje, a natureza foi domada. As cataratas do Niágara foram contidas. No final do século XIX, a América do Norte tinha chegado à era industrial.
E as atitudes em relação às poderosas águas do Niágara tinham mudado. Antes temidas, elas foram vistas como uma fonte de energia ilimitada. E empreendedores tão ávidos e excêntricos quanto os aventureiros que pulavam em barris controlaram e exploraram as cataratas. O plano mais bizarro foi anunciado em 1894 pelo famoso King Camp Gillette, magnata das lâminas de barbear. Ele acreditava que deveria haver uma cidade gigantesca no mundo, que ele chamou de metrópolis. E como as cataratas do Niágara ofereciam uma fonte de poder que Gillette considerava quase infinita, foram escolhidas como o berço dessa utopia. Ele imaginou que essa grande cidade futurista abrigaria 60 milhões de pessoas e seria a encarnação da perfeição, tanto moral quanto material. Apesar do plano extravagante de Gillette nunca ter sido construído, foi o início de ambiciosos planos para o desenvolvimento do Niágara. As cataratas do Niágara tornaram-se industrializadas em parte devido à sua localização. No final do século XIX, o coração industrial dos Estados Unidos e do Canadá já tinham sido estabelecidos ao longo do sul dos Grandes Lagos. Mas aqui, bem no meio de tudo, havia essa fonte de energia em potencial e muitas pessoas imaginavam que este poderia ser um grande centro industrial se pudéssemos encontrar um meio de administrar esse recurso. E aconteceu que essa também era a época em que a eletricidade finalmente estava sendo descoberta. Imagens das cataratas do Niágara tornaram-se famosas no mundo todo. Um homem foi atraído para cá por uma imagem num livro, e ele mudaria dramaticamente as cataratas e o mundo em que vivemos. Seu nome era Nikola Tesla, e sua história começou a quase 7.500 quilômetros daqui, em sua terra natal, a Croácia. Quando Tesla era jovem, talvez com 8 anos, ele estava vendo um livro com seu tio. E o livro trazia imagens de diferentes pontos turísticos e maravilhas naturais do mundo. E quando ele viu uma página com as cataratas do Niágara, ele ficou muito animado. E ele disse ao seu tio: algum dia, quando eu for mais velho, irei à América e domarei as forças das cataratas. Quando Tesla foi à América do Norte, a eletricidade já tinha sido inventada, usando a corrente direta. O problema é que a corrente direta não podia ser transmitida a mais de 90 metros. A invenção de Tesla foi a corrente alternada, uma forma de eletricidade que podia ser transmitida por centenas de quilômetros. E em 1896, ele pôs a teoria em prática no Niágara, com a construção da primeira estação de energia AC do mundo. Abrigada entre as modernas torres de hoje está tudo o que resta de sua estação. Foi aqui que o nosso mundo, o mundo dos dias modernos, começou. E quando essas estações de força foram construídas, elas foram feitas com muito cuidado. Não eram apenas uma estrutura utilitária, era um trabalho artístico. Esta é a estação transformadora de Tesla. Foi deste edifício que a primeira corrente alternada do mundo foi enviada a 35 quilômetros até a cidade de Buffalo. Agora, reduzido a armazém, este edifício já foi uma catedral para a indústria. As pessoas que estavam desenvolvendo a energia, a eletricidade, estavam assombradas. Era uma coisa milagrosa que podia fazer coisas e transformar as coisas de maneira que nunca puderam ser feitas antes. E as cataratas do Niágara, naquela época, em geral, eram um lugar muito dinâmico. Elas eram a tecnologia de ponta. As pessoas, quero dizer, os inventores e cientistas, vinham do mundo todo para cá só para visitar a estação de força. Alguns vinham para ver a estação e nem se davam ao trabalho de ver as cataratas. As estações de força de Tesla eram a força motriz por trás da nova paisagem industrial do Niágara. A abundância de eletricidade barata fez disparar um boom industrial, enquanto fábricas brotavam ao longo dos limites das cataratas. As cataratas do Niágara até foram chamadas de Manchester para refletir suas credenciais industriais. As cataratas do Niágara tinham sido um ponto turístico muito tranquilo. De repente, elas eram uma cidade industrial dinâmica. E a indústria que resultou da corrente alternada, das ideias de Tesla, realmente mudou a face do globo. Ela mudou a nossa vida.
Hoje, Tesla, certa vez o cientista mais celebrado do mundo, olha para o lado canadense do rio, lar de uma indústria muito diferente. Minha máquina conclui que precisamos conversar. Precisamos de mais potência para minhas habilidades funcionarem. Mais potência! O lado canadense das cataratas é o lar de uma das economias da explosão da era pós-industrial, o turismo. Na travessia da fronteira, na Ponte Rainbow, Patrick McGreevey acredita que esses destinos contrastantes refletem a maneira como o Canadá e os Estados Unidos veem as cataratas e a si mesmos. Os Estados Unidos e o Canadá são países muito semelhantes de várias maneiras, mas aqui nas cataratas do Niágara eles parecem muito diferentes. E um motivo para isso é que este é o lugar onde o Canadá se estabeleceu como entidade independente. Para os americanos, esse é um lugar perturbador, porque a identidade americana sempre foi associada a uma fronteira sem limites. E quando os americanos veem as cataratas do Niágara, são forçados a olhar além desta garganta e ver outro país. Portanto, são forçados a ver o final dos Estados Unidos da América. A fronteira é ostensivamente policiada e frequentemente pode-se não permitir aos visitantes de um lado da catarata entrar do outro lado. Então, vivenciá-la dos dois lados pode ser difícil. Como o lado canadense possui a vista clássica, colhe os benefícios do turismo, enquanto os Estados Unidos ficam para trás. Bem, tivemos muita sorte porque temos uma visão frontal das cataratas e a geografia foi muito boa conosco. Então você precisa estar do lado canadense para olhar as cataratas americanas. As cataratas americanas são melhores vistas do Canadá. O relevo local faz com que elas sejam menos espetaculares do que as cataratas Horseshoe canadenses. Em vez de uma curva acentuada e larga, as cataratas americanas são um penhasco vertical e não são tão altas quanto o lado canadense devido à grande pilha de detritos na sua base. Sofrendo do que pode ser diagnosticado como um ligeiro complexo de inferioridade, em 1969 foi tomada a decisão de fechar as cataratas americanas e remover a pilha de rochedos gigantes. Uma represa foi construída entre a Ilha Goat e a margem americana, desviando toda a água para as cataratas Horseshoe. Os geólogos queriam ver como as rochas tinham erodido, mas a esperança era restaurar as cataratas americanas em toda sua grandeza. No dia 12 de junho, o amanhecer iluminou um penhasco marrom e irregular, repleto de fendas e fissuras. No fundo, havia 300 mil toneladas de cascalho. 2 corpos partidos, de um homem e de uma mulher, que acreditava-se serem suicidas, jaziam na lama. Enquanto milhares de moedas, lançadas nas fervilhantes águas para dar boa sorte, brilhavam na luz do sol. A equipe de engenheiros e geólogos fez estudos detalhados do penhasco exposto e de extratos de rochas. Após 5 meses, concluíram que a pilha de rochas teria de ficar. Eles descobriram que aquela enorme pilha de cascalho realmente estava sustentando o penhasco que estava se despedaçando. Não havia como prever o que aconteceria se eles tentassem removê-la. Às 10 da manhã do dia 25 de novembro, as águas foram libertas e as cataratas americanas voltaram ao seu estado original. A seus sentidos. Pioneer. O melhor do Animal Planet está em documentários espetaculares. Pernas que podem escutar. Teias que desafiam a gravidade. Machos que nem sempre sobrevivem à cópula. Em questão de segundos, o defensor perfeito pode transformar-se em um agressor perfeito. Entre no esconderijo de criaturas que sobrevivem desde a era dos dinossauros. O verdadeiro Homem-Aranha. 20 de janeiro, no Animal Planet. Come on, you're going with me.
Os arquivos do FBI. A seguir. Você está assistindo Discovery Channel. Hey! Whoa! Get out, Dad! Jim, we got here a little early. Would you... Mom! Daddy. Eles disseram que iriam ser amigos para sempre. Agora, um ano depois, eles estão perto de aprender que para se avançar, às vezes é preciso dar um passo para trás. Who wants me to touch Amber? Oh, yeah! You guys first. What? You don't touch, we don't touch. That's right. You gotta kiss. Yeah. Oh! Se prepare para a segunda vez, que é melhor ainda. Oh, my God. Ow. Oh, my God. Hey, what's going on in there? Algumas coisas são para sempre. I super glued myself to, myself. Sorry. American Pie 2, em cartaz no Sky Premiere. Hey, you thought about what you want for Christmas? I'd like a bra. Os garotos eram seu destino. Os garotos foram a sua perdição. I want to die. How am I going to tell my parents about this? Pretend that I'm your parents. Mom. Pop. Yeah? I'm pregnant. My daughter's a tramp. My daughter's a tramp! You're 15 years old. How can you do this to me? Okay, go. Mas garoto foi especial. I didn't have a boy, I had a girl. No, we had a boy. So he's gonna grow up and be just like me. Mudou tudo. Your mother's 15, your father's a moron, and they want us to celebrate. E os seus sonhos Do you know what it's like to have a dream? foram por caminho inesperado. If you want to change your life, you can. Baseado em uma história real. Leave me alone. I am your mother. That means you're not allowed to stay mad at me. Drew Barrymore, Os Garotos da Minha Vida. Em cartaz no Sky Premiere. O Discovery Channel começa o ano com as melhores séries especiais. Tecnometrópolis, os problemas das grandes cidades e suas soluções. Vidas passadas, os cientistas investigam a questão da reencarnação. O Homem do Futuro, as possibilidades e os perigos da clonagem humana. Além, é claro, das séries que você já conhece. Janeiro, no Discovery Channel. Quer a economia do Niágara prospere na indústria ou no turismo, ambos dependem inteiramente do fato de que as cataratas estão aqui. Negócios de milhares de dólares foram construídos em torno delas. Então, tanto para o Canadá como para os Estados Unidos, controlar cada movimento das cataratas tornou-se essencial. E um tratado assinado em 1953 levou à construção de algo que faria exatamente isso. Todas as manhãs, um pouco antes das 8 horas, a responsabilidade de controlar uma das maravilhas mais poderosas da natureza está nas mãos de um só homem e no apertar de um botão. Sim, aqui é o controle do rio. Pode abrir a comporta número 3, por favor? Projetando-se da margem por cerca de 500 metros, está uma represa de controle composta de 18 comportas. Em vez de represar o rio completamente, as comportas controlam onde e quanta água flui através de determinadas áreas das cataratas. Pela manhã, a represa de controle é aberta para estabelecer um fluxo mínimo das quedas de 2.832 metros cúbicos por segundo, e isso é para estabelecer um fluxo amplo para os turistas que vêm aqui desfrutarem da beleza e do panorama das cataratas do Niágara. A maioria dos turistas está alegremente inconsciente de que durante o dia apenas 50% das águas do Niágara cai no precipício. Mas após escurecer, esse número cai para menos de 25%.
O resto da água é desviado para enormes centrais elétricas rio abaixo. Volumes enormes de água viajam ao longo de canais feitos pelo homem e túneis de 6 andares de altura e largos o bastante para comportar 4 pistas de rodovias. Esses caminhos de água derivam as cataratas em 6,5 km até chegarem a reservatórios gigantescos. São tão grandes que contêm mais de 83 milhões de metros cúbicos de água do Niágara. Talhada nas paredes sólidas da garganta do Niágara está a estação geradora Robert Moses, concluída em 1961. Aqui o homem criou uma catarata própria. Além desse espesso exterior de concreto, a água cai 90 metros, quase o dobro das próprias cataratas, permitindo à estação produzir mais do que o dobro da eletricidade produzida em outras estações geradoras mais perto das cataratas. Este é o legado de Tesla. Como mais de 50% das águas do Niágara agora são desviados para usinas geradoras, a erosão que ocorreu durante a vida das cataratas foi dramaticamente afetada. Sem vastos volumes de água, elas agora têm bem menos potência. Sem potência, elas não podem erodir a rocha tão rapidamente. E assim, por enquanto, as cataratas só podem erodir 30 centímetros a cada 10 anos. O espetáculo que tanto impressiona as pessoas é, na verdade, uma fração do verdadeiro poder das cataratas. Ainda assim, para alguns, ver as cataratas fluindo à plena capacidade durante apenas um dia seria a realização de um sonho. Existem pessoas que acham que um dia por ano deveríamos deixar a água fluir a plena força por sobre as cataratas para que as pessoas possam ver o que as pessoas viam há 200 anos. Possam ver o Niágara fluindo com toda a sua capacidade. Mas até que as usinas geradoras de ambos os lados da fronteira deem seu consentimento, isso ainda é um sonho. O plano também ameaça estruturas como cais de atracagem e piers de pesca que foram construídos ao longo do rio. Eles seriam varridos no mapa, pois o rio subiria 3 metros. E existem preocupações sobre os danos erosivos que isso causaria às frágeis margens das cataratas, fazendo com que o Niágara retroceda novamente, causando sua própria extinção. Apesar disso, pode levar algum tempo. As cataratas acabarão recuando até o lago Erie, que fica a cerca de 32 quilômetros daqui. E estima-se que daqui a 10 mil anos não haverá mais cataratas para serem vistas. Então você pode ver que é bom estarmos vendo isto hoje. No curso da história da Terra, cataratas tão grandiosas como as do Niágara vieram e se foram sem nenhuma testemunha humana. Assim, em termos geológicos, nosso caso de amor com o Niágara tem sido tão fugaz quanto intenso. E hoje, o futuro desse relacionamento está nas nossas próprias mãos. Versão brasileira Tempo Filmes, São Paulo.